Bem-vindos ao RNB Podcast. Sim, o podcast da Rede Networking Brasil, para você empresário que quer conhecer um pouco mais do mundo dos negócios. Meu nome é Alana Alves e hoje eu estou aqui com o Fred para a gente ter um bate-papo sobre tráfego pago. Quais dúvidas você tem? Já deixa aqui nos comentários porque a gente pode trazer ele aqui de novo, que eu já comecei empolgada. Mas antes de tudo, Fred, me conta, quem é o Fred? Como que você entrou nesse universo do digital e como que o tráfego pago está presente na sua história? Obrigado, Alana. É um prazer, uma honra estar aqui contigo hoje para falar sobre esse assunto tão presente hoje no mercado digital, que é o tráfego pago, né? Então, me apresentando, meu nome é Fred, Frederico na verdade, mas todos me conhecem por Fred. Eu sou pai, sou casado e eu atuo há mais de 14 anos com marketing, muito ligado com vendas, tá? Eu sempre gostei dessa parte de vendas, eu sempre tive a preocupação em ligar departamentos. O marketing sem vendas não é nada, né? A gente tem aquela velha briga ali de departamentos. Poxa, é culpa do marketing, é culpa do departamento comercial que não faz. Mas não, eles precisam andar em conjuntos. Eu sempre tive essa preocupação. E há 3 anos atrás, em 2022, eu estava trabalhando muito, certo? E não estava tendo tempo para família. Então eu resolvi empreender em busca de ter mais tempo, gestão de tempo, liberdade de tempo para lidar com a família e também ajudar negócios a escalar mais. Eu já tinha um conhecimento sobre marketing, sobre vendas e também sobre tráfego pago, que são os anúncios online. Resolvi então abrir uma agência de performance em 2022, mais especificamente em setembro. Vamos fazer 3 anos agora, daqui 3 meses, né? Então, desde então, estou à frente de uma agência de tráfego pago. Bacana, Fred. E vamos supor que eu quero entrar nesse mercado, quero começar no mundo dos anúncios, quero começar a anunciar a minha marca. Tráfego pago é para todo tipo de empresa? Para quem é? Simplifica o tráfego para a gente um pouquinho. Perfeito. O tráfego pago, quando a gente fala da palavra tráfego, né, é aquilo que tem um trânsito, né? A gente tem o tráfego de veículos, a gente tem o tráfego de pedestres, que são aqueles transeuntes que estão andando ali em determinado local, e a gente também tem o tráfego digital, as pessoas que estão navegando na internet. Então existe esse tráfego digital. Quando a gente coloca a palavra pago na frente de tráfego, é porque alguma empresa pagou para aparecer para aquela pessoa que está ali na internet, né, navegando nas redes sociais, em sites, blogs, em diferentes plataformas. Tá? Então tráfego pago basicamente é isso, é você colocar dinheiro para que sua empresa apareça para as pessoas que estão navegando, seja no computador, no celular, no tablet, independente do dispositivo, para ver seu anúncio. E onde que eu escolho? Por exemplo, quero começar. Qual que é a melhor plataforma? Existe melhor plataforma para eu começar? Como que eu decido? Eu vou começar agora no Google. Não, vou Instagram, TikTok, Facebook. São tantas redes sociais e muitas vezes a gente coloca o tráfego como algo muito genérico. Tráfego pago. Mas como que eu direciono e sou mais assertiva na minha escolha? Perfeito. O tráfego pago, né, até trazendo da sua primeira pergunta, ele serve para todas as empresas. Ele serve para todas as empresas. Todos os segmentos. Todos os segmentos hoje conseguem utilizar a força dos anúncios online para escalar ainda mais as suas vendas. Tá? E como que é feita essa análise, né, de, poxa, por qual caminho prosseguir? O que eu devo fazer antes de começar a anunciar? A primeira coisa que eu sempre gosto de falar é o objetivo. A gente sempre tem um objetivo, né? Às vezes tem uma empresa que está com baixa capacidade de vendas, porque ela já está com todo o vendedor lotado, não consegue atender mais clientes, mas às vezes ela pode usar o tráfego pago como reconhecimento de marca, porque ela quer realmente, não, eu preciso que as pessoas simplesmente me conheçam, lembrem de mim quando precisarem. Hoje eu não preciso de ter clientes entrando hoje na minha loja, porque o que eu tenho é suficiente até eu fazer algum movimento. Então, tráfego pago funciona para qualquer empresa, de qualquer segmento. O que é importante avaliar é o objetivo, o que ela quer com o tráfego pago, se ela quer mais clientes, se ela quer mais seguidores, se ela quer somente colocando mais pessoas entrando no seu site, ou até um reconhecimento de marca maior. A gente precisa fazer essa definição. E aí eu vou um pouco mais além. Tá? Fred, basta só eu ter esse objetivo em mente para contratar uma agência? Não, a gente precisa de uma estrutura. Vamos supor que você quer ter mais clientes. Será que a sua empresa está preparada para receber mais clientes? Será que o seu time está treinado para fazer atendimento de novos clientes hoje em dia? Será que a sua landing page, né, que é a sua casa, seu lote ali na internet, será que ela está
uma landing page de alta conversão, que é aquela landing page que comunica, que vende o seu produto, que vende o seu serviço. Então, antes de anunciar, antes de usar o poder do tráfego pago, é importante que a gente arrume a casa da empresa, olhando todos os pontos de contato, né? Perfil do Google, perfil do Instagram, a landing page, como que está o meu time de vendas na ponta aqui, se eles conseguem realmente fazer essa conversão. Então, são pontos relevantes que eu gosto sempre de fazer quando eu for fazer uma consultoria com algum cliente, eu sempre pergunto, tá, como que tá esses processos? Vamos avaliar isso aqui antes de começar a anunciar? Porque se eu começar a anunciar agora, vai chegar, vai queimar seu filme, você não vai conseguir atender, consequentemente você vai desperdiçar dinheiro. Ótimo, Fred. E precisa realmente desse alinhamento, né? O digital, ele não pode andar sozinho. Não adianta o anúncio ir e na hora que o cliente quiser o bom atendimento, cadê? O marketing, ele é um conjunto do anúncio com o mundo físico, mas algo que a gente vê muito é que existem algumas regrinhas que às vezes as pessoas superestimam. Ah, eu preciso fazer isso daqui porque é só assim que o tráfego funciona. Mas será que é tudo isso mesmo? O que é essencial dentro desse tráfego e o que ficou muito superestimado? Que a gente está olhando demais para isso e esquecendo de fazer um básico bem feito, talvez? Comenta um pouco pra gente. Legal, Alan. Essa pergunta é muito boa, porque o que eu vejo muito das empresas hoje, quando elas utilizam as redes sociais, ela esquece da palavra mais importante da rede social, que é o social. Às vezes ela quer vender um produto especificamente, ela foca tanto no produto que esquece que ela está dentro de uma rede social, que as pessoas estão ali para receber conteúdos humanizados, conteúdos mais sociais. Se eu chegar uma empresa, chegar fazendo um anúncio, simplesmente vendendo o seu produto, sem antes gerar uma conexão, gerar um vínculo, o resultado dela vai ser pífio. Então a gente precisa muito preocupar com isso. O que eu vejo que é superestimado é, as pessoas acham que só por colocar o conteúdo, o anúncio, numa rede social, que ela vai vender mais. Então não é assim que funciona. A gente precisa realmente de uma estratégia, desde um posicionamento da empresa, se for um prestador de serviço, por exemplo, ele precisa se posicionar, apresentar seus valores, apresentar suas crenças, mostrar a prova social da entrega do seu serviço, se comportar como uma pessoa de ética, de valor, para que as pessoas comprem ele primeiro, depois comprar os seus produtos, porque é uma rede social. Tá? Outra coisa que as pessoas esquecem de levar em consideração é o comportamento do usuário. A gente tem dois comportamentos básicos hoje na internet, que é o comportamento de atenção e o de intenção de compra. Quando eu quero comprar alguma coisa, quando eu preciso de algo, é o meu comportamento de intenção entrando em trabalho, né? Poxa, eu tenho a necessidade de alguma coisa. Vamos supor, você tem o seu pet. Não sei se você é mãe de pet, você tem um cachorrinho, mas vamos supor que você tem, Alana. E seu pet, no sábado de manhã, ele acorda muito mal. Você vê que seu pet está com um problema. Você não vai esperar ser impactado por um anúncio de clínica veterinária para levar ele no veterinário. Você precisa levá-lo. Você tem uma necessidade, uma intenção. Onde você vai? Poxa, eu preciso procurar essa clínica veterinária no Google. Então você vai ali, coloca no Google clínica veterinária perto de mim. Onde tem a clínica veterinária, veterinário perto de mim, veterinário 24 horas, dependendo do horário que for. Isso é um comportamento de intenção de compra. E 80% dos negócios locais hoje, eles são baseados em intenção de compra. Inclusive restaurante delivery. As pessoas procuram por restaurante no Google. Poxa, os melhores restaurantes de Goiânia, restaurantes japoneses perto de mim. Elas procuram por isso, então elas têm a intenção. O outro mercado, outro comportamento é a atenção. Que é, por exemplo, eu preciso convencer essa pessoa que ela precisa do meu produto. Você abriu uma hamburgueria e as pessoas não te conhecem. Você precisa chamar a atenção daquelas pessoas para que elas voltem os olhos para o seu negócio e queiram te visitar. Por exemplo, aí você vai fazer aquele vídeo bonito daquele hambúrguer, você apertando, abrindo um hambúrguer, que é eu não gosto dessa palavra, não gosto desse termo, eu vou utilizar aqui, é o food porn, né? Eu não gosto desse termo. Mas as pessoas fazem isso para chamar a atenção. Poxa, venha, chamei sua atenção, você ficou com vontade, venha conhecer. E essas pessoas nem vai ser convertida naquela hora, né? Porque às vezes ela não está no horário, não tem dinheiro para comprar, mas ela vai começar a seguir a sua empresa para lembrar que ela precisa ir no seu negócio, ela pode ser convertida entre 2 meses. Esse é um comportamento de atenção. E isso é o que as pessoas às vezes esquecem. Às vezes eu tenho um mercado de alta intenção, eu trabalho em um mercado de alta intencionalidade, como uma clínica veterinária, e quero anunciar meu serviço no Instagram. E aí eu queimo dinheiro, gasto dinheiro
e culpa o tráfego pago, falando que isso não funciona para mim. Exato, Fred, você tocou na ferida agora. Muitas vezes falta essa percepção de quem contratou o tráfego pago e pensa: ah, mas só chega lead ruim. Será mesmo que está chegando só lead ruim? Ou é a própria forma da própria página, da própria pessoa, de um posicionamento, de um alinhamento? Como que funciona essa dinâmica de só chegou lead ruim? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando o empresário fala assim, os leads estão todos desqualificados. Tá, mas está desqualificado por quê? A gente precisa entender isso e analisar toda a jornada. Às vezes o problema realmente pode ser que seja no tráfego pago. Vamos supor que está com uma segmentação errada. O seu negócio é local, ele atende em determinado raio de uma pequena cidade. Vamos utilizar Goiânia como exemplo. Ele atende basicamente numa região leste de Goiânia, da capital. E você segmentou isso para em que seu anúncio chega até Anápolis. E aí o seu negócio é um delivery, mas você não consegue entregar em Anápolis. Isso é um lead totalmente desqualificado. Poxa, Fred, chegou gente de Anápolis, eu não consigo entregar a 50 km. Não funciona para mim. Isso é um lead desqualificado. Agora, a partir do momento que as pessoas elas perguntam o preço do seu produto, porque elas ficou de alguma certa forma interessada, será que ela é um lead desqualificado? Ou será que na hora que a gente vendeu a oferta, ela não ficou condizente com o que aquela pessoa esperava? Então a gente precisa fazer toda a análise da jornada. Às vezes o problema é na fonte, às vezes pode ser até um problema de atendimento. Porque quando eu vejo muita empresa que começa a anunciar e eles acham que o tráfego pago vai resolver todos os problemas. E não é assim que funciona. Se você realmente não treinar o seu time de vendas para fazer uma conversão, porque objeção você vai ter. Às vezes você coloca assim, cara, eu vou colocar a minha sobrinha aqui para atender, porque agora ela só vai ter que tirar pedido. E não é assim. Você vai precisar ter uma negociação. Esse vendedor, ele vai lidar com objeções, ele vai lidar com a rejeição de um não, e isso pode afetar o emocional dele. Então você precisa se atentar a toda a jornada. É isso que eu sempre bato com todos os empresários. É lead desqualificado? Vamos identificar por que ele está desqualificado. Às vezes não é. Às vezes é só uma percepção de que, tá chegando muita gente e ninguém está comprando. Por que ele não está comprando? Exato, é uma análise muito mais profunda, né? Sim. E dentro do tráfego, a gente tem acesso a alguns números, alguns insights. Como que a gente pode trazer esses insights para melhorar, seja uma performance não só no digital, mas também no mundo físico? E o que esses insights trazem para o gestor, trazem para o dono da empresa? Como que ele fortalece a própria performance do tráfego pago? Ótima pergunta, Alana. Inclusive, assim, dessas questões de insights, ele consegue até ir numa parte mais estratégica de portfólio da empresa, que eu vou falar mais pro final. Mas que tipo de insights que ele pode trazer? Poxa, onde que será que é meu problema? Será que meu problema é na oferta? Todo mundo que está chegando está achando meu produto caro? Por que ele está caro comparado com o quê? Às vezes pode até perguntar para o cliente, você achou caro comparado com o quê? Porque tal concorrente está mais barato. Poxa, aí você precisa ter lá. Poxa, será que faz sentido o que esse cliente está falando? Isso é um tipo de insight que o empresário pode ter. Outra informação. Eu faço trabalho para uma empresa que vende equipamentos de incêndios em todo o Brasil. E na época de setembro, ou agosto, setembro, em todo o Brasil, principalmente essa região do Cerrado, né, do centro-oeste até o norte do país, o país sofre com muitas queimadas. E aí a gente anuncia equipamento contra incêndio. A gente anunciou. As pessoas iam até essa empresa e perguntavam assim, vocês têm abafador? Sabe o que é abafador, Alana? É aquelas tipo umas vassouronas que as pessoas ficam batendo no fogo, no meio do mato, pra ir apagando. Gente. Isso são abafadores. E eles não tinham. E aí o que eles fizeram? Poxa, agosto, setembro tá aí. Agora, no início do inverno, eu preciso munir a minha empresa com esses produtos, porque muita gente ligou atrás de mim, que eu comecei a anunciar, atrás desse produto. Então, é uma forma de eu fazer dinheiro. Além desses insights, que pode ser diretamente benéfico para a empresa, tem os insights que o próprio gestor de tráfego, né, quem cuida dos anúncios online, verifica. Poxa, qual criativo que está melhor? Qual tipo de oferta que está melhor? Qual público que performou melhor? É o público feminino ou é o público masculino que está performando melhor? Se eu tenho um produto que atende os dois, eu posso segregar essas campanhas. Ou é um público em uma determinada região, uma determinada cidade. Tudo isso são insights que a gente pode ter ao anunciar no tráfego pago. E, que fique bem claro,
é uma otimização constante. A gente nunca vai fazer uma campanha, aquela campanha vai ficar para sempre funcionando. A gente precisa sempre entrar nela e verificar, porque entram concorrentes, entram produtos novos, a própria plataforma se atualiza com inteligência artificial, que todo dia avança, todo dia nasce uma plataforma de inteligência artificial nova. A gente precisa constantemente atualizar e otimizar essas campanhas. Por isso que é muito importante ter uma agência por trás ajudando o negócio. Ótimo. E dentro dessa dinamicidade das campanhas, a gente sabe que para que um tráfego rode bem, a gente precisa de uma boa estrutura também dentro do digital. Como que é essa correlação do tráfego pago com a produção orgânica, com o fato da pessoa se colocar ali na internet? Como que o tráfego pode potencializar isso para que a gente consiga alinhar essas expectativas, né? Não adianta colocar toda a responsabilidade em cima do anúncio e a pessoa chegar lá e falar, peraí, que casa bagunçada que é essa daqui? Que Instagram que é esse? Que página que é essa? Então, como que é essa conversa do tráfego pago com o dia a dia ali do Instagram ou da outra plataforma que a pessoa for usar? Legal, Alana, isso é importante. A primeira coisa que eu gosto de falar é que você já entrou em uma loja vou usar o exemplo de farmácia. Você já entrou em alguma farmácia que o estoque as prateleiras estão meio que largadas, tem um medicamento aqui, outro ali, parece que tá tudo vazio, parece que a farmácia está falindo? É uma sensação muito ruim, não é? Ruim. Parece que não tem movimento. Um outro exemplo que eu dou, você está viajando, você está numa praia lá em Maceió e tem 2 restaurantes. Tem um restaurante um do lado do outro. Tem um que está muito cheio, os garçons movimentando, entrando, sai com prato, entra com prato, desce cerveja, tira, recolhe prato, aquele movimento. E o outro do lado está totalmente vazio, com 2 garçons na porta de braços cruzados esperando um cliente entrar. Qual restaurante você iria, Alana? Olha, eu ficaria pensativa, mas eu me induziria ao cheio. Eu confesso que eu ia no movimento de manada, mas eu pensaria ali, eu seria mais rapidamente atendida? Talvez, mas eu ia no que estaria todo mundo. Porque a gente, né, de uma forma automática, o cérebro é preguiçoso, né? Então ele faz pensamentos muito rápido ali. Poxa, se aqui tá lotado é porque aqui deve ser melhor. Aqui deve ser melhor. Então, quando eu entro no Instagram que não tem movimento, é a mesma coisa desse restaurante que tá parado ali. Poxa, não tem movimento. Será que essa empresa está fechada? Será que esse produto ainda funciona? Será que esse serviço realmente é bom? Por que não tem movimento? Então, eu sempre coloco, principalmente profissionais prestadores de serviços. Lá a gente atende muito médico, pessoas que colocam o seu nome como empresa, né? Às vezes a empresa é o nome da pessoa. Você precisa primeiro gerar conexão. No mundo digital, as pessoas compram primeiro a pessoa, depois o serviço. Então, a gente precisa muito trabalhar a conexão. O seu Instagram precisa estar movimentado, você precisa apresentar suas crenças e seus valores, tá? Naquilo que você acredita, e não adianta querer vender para todo mundo. Quando você quer agradar todo mundo, você não agrada ninguém. Tá? Então, você precisa realmente se posicionar naquilo que você acredita, naquilo que você vende, fazer com que, como se fosse criar uma comunidade. Poxa, você deixa de ser um commodity e as pessoas querem fazer negócio com aquele prestador de serviço. Que é o seu caso, por exemplo. Poxa, conheço a Alana e eu quero a solução que ela não tem para me oferecer. Eu não quero nem comparar com outro. Pode ser mais caro, mas eu quero fazer negócios com a Alana. Então, essa frase eu uso muito. Primeiro você se relaciona, depois você vende. E isso funciona muito nos anúncios online. É uma relação mais próxima, né? Uma quase aliança ali que a pessoa cria uma conexão mais genuína. Fred, compartilha com a gente agora um momento que você teve ali, seja com um cliente, seja com alguma empresa, que você viu a importância do tráfego dentro daquela realidade. Talvez de uma campanha específica ou de um conjunto do que aconteceu, da própria trajetória, da estruturação que você trouxe ali para o negócio, para a gente entender de forma prática e contando um caso pra gente de como que o tráfego pode impulsionar ou transformar a vida de uma pessoa ou de um negócio. Legal, perfeito. Quando eu entrei com essa parte com a criação da agência, eu usava muito como slogan, eu quero ajudar famílias a terem o seu próprio negócio. Eu queria ajudar famílias a prosperarem, porque o meu foco é negócio local. E quando você vai em negócio local, às vezes é o marido e a esposa que está cuidando ali, é o pai e o filho que estão cuidando ali. São negócios muito familiares, a gente vê muito isso, né? E um dos meus primeiros clientes foi uma clínica veterinária, que era um casal, eles tinham sido acabado de ser pai,
E o negócio tinha 3 meses. E estava numa situação difícil. Eles estavam assim, poxa, cara, será que a gente tomou uma atitude certa? Será que a gente abriu no local correto? E aí a gente fechou o negócio. A gente realmente está precisando de tráfego pago. Foi uma prospecção ativa. Eu bati na porta, mandei mensagem, e eles começaram a me ignorar. Mas depois eles vieram, poxa, deixa eu ouvir, porque as coisas não estão fáceis para nós. E o tráfego pago mudou a vida deles, assim. Nos primeiros meses, a gente construiu as campanhas e já a gente começou a anunciar em abril. Em agosto, eles tinham batido já o recorde ali de vendas de todos os meses que eles tinham feito. Ficaram 1 ano com a gente, eles não quiseram mais, eles meio que andaram por conta própria, de acordo com o que eles já tinham construído. E isso eu senti o poder de tráfego pago, realmente poder ajudar uma família. E hoje eles têm 2 filhos. E é basicamente isso, sabe? Assim, se você sentir que está ajudando, não uma empresa, mas 2 CPFs que estão ali fortes lutando, né? Isso é satisfatório, sabe, Alana? Interessante. Fred, e nesse sentimento, assim, de poder ajudar, de poder fazer pela empresa ou pelo outro, me conta um pouco como que funciona, por exemplo, dentro do seu serviço. Se for uma consultoria ou se for a própria gestão, como que é essa organização? Quais são as suas frentes ali? Legal, perfeito. A nossa agência, ela é específica de performance. O que eu não entrego para o cliente? Eu não entrego o videomaker, né? Eu não faço vídeo para eles, eu não edito vídeos, eu não faço criativos. O que eu entrego para ajudar com isso? Eu vou entregar uma pasta para ele, por exemplo, com ideias. Olha, aqui tem algumas ideias do seu segmento e até outras que não são do seu segmento que você consegue adaptar para criativos. Tá? Mas a gente entrega só a performance, que é o gerenciamento dos anúncios online. E aí a gente avalia toda a conta do cliente, todos os pontos de contato. Como é que está o Instagram desse cliente? Ele está bem posicionado? Ele fala realmente o que ele vende? Né? Aquela máxima assim de, eu vendo qualidade. Acabou, isso não existe mais. Qualidade é o mínimo que você precisa ter hoje em dia. O Instagram desse cliente está bem posicionado? Como é que tá? Ele está falando só de produto? Ele está humanizado? Como é que está o perfil do Google desse cliente? Tem fotos atualizadas? A avaliação está boa? Esse cliente preocupa em responder as avaliações? Tudo isso é avaliado. Poxa, eu pego também e gerencio o perfil desse cliente no Google ali, porque é importantíssimo o perfil do Google para negócios locais. E aí eu cuido da estrutura de anúncios dele. Ele não vai necessariamente falar assim, o que ele quer, aonde que ele quer anunciar. Eu preciso entregar para ele o melhor caminho. Para o seu negócio, de acordo com a análise do seu objetivo, o melhor caminho que a gente tem é anunciar nessa plataforma específica, com essas campanhas específicas, de acordo com a experiência que a gente tem. Porque às vezes ele vem, poxa, eu quero anunciar no Instagram. Para o seu negócio não faz sentido muito o Instagram. Poxa, eu quero anunciar no Google. Poxa, para o seu negócio não faz sentido a gente colocar esse dinheiro no Google. Vamos pegar o orçamento seu que é mais limitado e concentrar em uma outra plataforma. Então isso é função nossa, adaptar para cada empresa. Cada empresa tem a sua particularidade, né? Nenhum negócio é igual. Ótimo. E para quem está começando ali no tráfego, você fala assim, eu quero começar, eu quero anunciar, eu preciso colocar a minha cara a tapa. Qual que é esse primeiro passo que essa pessoa precisa fazer para falar, vou anunciar, e eu vou anunciar bem anunciado agora. Vou chegar no meu cliente. Ter uma definição primeiro de objetivo. Eu quero ter mais clientes. Mas quantos mais clientes você quer? Isso é importante. Porque a quantidade de clientes vai interferir no seu orçamento. Qual é o orçamento que eu tenho? E eu consigo chegar realmente nessa meta? Às vezes as empresas querem, com um orçamento de R$1.000, faturarem tipo 100 vezes mais. E não necessariamente vai acontecer. Muito difícil, por sinal. Então, objetivo claro. Você ter um orçamento específico para aquilo, baseado no seu objetivo. Tá? E o objetivo, quando eu falo objetivo claro, repetindo, não é, eu quero vender mais. Não, quanto que você quer vender mais? Aonde você quer chegar? Específico. Treinamento de equipe de vendas rotineiro. E análise desses leads. Porque você precisa mensurar onde é que está a minha dificuldade, onde é que é meu gargalo hoje. Será que é no lead? Será que é o meu produto? Ou será que é o meu time de vendas? Aonde que eu preciso trabalhar mais para ter um resultado melhor hoje? E isso as pessoas negligenciam. Maravilha, Fred. Agora,
Compartilha com a gente onde a gente faz para te encontrar, como que a gente entra em contato com você. E se você puder deixar uma mensagem também para quem quer ir se desafiar, quer entender mais sobre o tráfego pago, se posicionarem também dentro do digital, deixe uma mensagem. Perfeito. Vamos lá. Vocês podem me encontrar no meu Instagram, né? @ofredsilva. Lá tem os outros links lá. Fazer direto. Faz essa direto para a câmera. Eu volto? Faço de novo? Pode fazer direto. Olha, vocês podem me encontrar no meu Instagram, @ofredsilva. Lá tem meus contatos lá, a gente pode conversar. E eu sempre compartilho ali alguns conteúdos, tanto de vendas como tráfego pago. Porque, já respondendo a segunda pergunta da Alana, que é o que a gente precisa, a gente não precisa saber apertar os botões. A gente precisa mais saber relacionar com o cliente e saber sobre vendas. Porque o tráfego pago não é nada mais do que uma tática. A estratégia, que é onde realmente a gente precisa orientar os nossos clientes. Aonde que ele quer chegar e que tipo de táticas que eu vou utilizar. O tráfego pago é só uma, tá? Então, você quer se tornar um gestor de tráfego, ter uma agência, preocupe muito com apertar os botões, mas preocupe mais com relacionamento e definição de estratégias de vendas. Fechado? Fechado. Fred, muito obrigada. Eu amei essa troca, amei a nossa conversa. Tô me sentindo mais leve para falar de tráfego pago. Gostei dessa energia que a gente teve. Fiquei bem mais clara de algumas perguntas. Obrigada por toda essa entrega, por toda a confiança, por falar com tanta determinação. Sinto que a gente precisa, sim, de mais pessoas como você dentro do tráfego pago para trazer mais clareza para os líderes, para as empresas, para os negócios. Muito obrigada. E eu que agradeço, Ana. Foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. E para você que é de casa, não esqueça, marca a gente quando vocês assistirem, já curte aqui, se inscreva no canal, acompanhe tudo de pertinho e para mais dúvidas a gente sempre está aqui para responder. Até a próxima!